Olá, esse aqui é continuação do vídeo, faltou luz aqui e eu vou dar continuação. Eu estou lendo em Romanos, vamos continuar do versículo 10. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus, ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber isto, que o evangelho que por mim foi anunciado, não recebi de homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Então vemos aqui que o evangelho que Paulo anunciava era por revelação, não era algum homem que tinha ensinado para ele. Ele aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele estava pregando o que ele aprendeu do Senhor. Quando a gente entende isso e algum outro homem tenta acrescentar alguma outra coisa a esse evangelho, o apóstolo Paulo fala o quê? Que seja anátema, que essa pessoa seja maldita, que ela seja amaldiçoada, porquanto ela está pervertendo o evangelho, a graça, a misericórdia de Deus. E quando a gente lê em Efésios 2, no versículo 8, fala o quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então, a gente consegue observar aqui que somos salvos por graça, ou seja, somos salvos pela misericórdia de Deus, por meio da fé. Essa fé não é nossa, então Deus teve dupla misericórdia de nós. Primeiro, nos injetando vida para a gente poder receber a fé para crer. Porque o homem natural ele é morto em seus delitos e pecados. O homem natural ele não consegue entender. O homem natural ele não vai escutar a palavra de Deus. Ele só escuta a palavra de Deus porque a própria palavra de Deus capacita ele para ouvir. Ou seja, o homem escuta porque o Senhor o capacita. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A palavra capacita. A palavra é o cotonete que tira aquela monte de cera que tá tapando o seu ouvido. Automaticamente, você é salvo por graça, por fé no Senhor Jesus. A fé em saber que Ele morreu por mim. Está escrito que Ele não vai perder um sequer. Então, você tem a certeza disso por graça, ou seja, por fé. Em Romanos 11, no versículo 6, fala muito claro: mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Então, a graça... eu tô salvo, sim, por graça, mas se eu fizer isso ou aquilo outro, eu posso perder uma salvação. Então, já não é graça, porque virou condicional. A condição é você não fazer isso ou aquilo outro. É um evangelho falso, é o evangelho anátema. Se você fala assim, não, eu sou salvo por graça, por meio da fé, e tenho a salvação, sim. Mas se eu fizer alguma coisinha assim, eu perco a salvação. Tem uns que têm a salvação.
realmente creem no seu coração, tem dúvidas, tem medo, como eu estava citando no vídeo, né, antes de faltar a luz, mas em todo momento vemos que o ser humano fica com medo de perder a salvação. Por quê? Não desconfia da palavra do Senhor. O Senhor afirma que não vai perder não vai. Se ele afirma, acabou. E como eu disse no primeiro vídeo, que agora vai virar 2 vídeos, que o Senhor não vai perder nenhum. E por isso existem passagens que tratam de correção. Um filho, ele é açoitado, ele é tirado, perde até a vida, mas não perde a salvação. Como nós podemos ver, se você crê em Jesus e anda errado, você é filho. E se é filho, vai ser açoitado, vai ser corrigido. Se marcar bobeira, vai ser até tirado dessa terra prematuramente. Porque se não serve para dar um bom testemunho, então volta mais cedo para casa. Porque se você crê em Jesus, você já tem a vida eterna. Não perde. Em João 7, no versículo 16, começa o Senhor Jesus mesmo falando. Jesus respondeu-lhes. Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Entenda que o Senhor Jesus veio aqui à terra, ele estava na figura de filho e também de servo. Ele estava fazendo a vontade do Pai, a vontade do Senhor Deus, de Deus. Ou seja, em todo momento, ele não dava glória para ele. Ele dava glória somente ao Pai. Então ele pega e deixa bem claro que a doutrina não é dele. Então, qual é a doutrina de Deus? Vamos ver? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Então nós vemos aqui claramente o Senhor Jesus falando que a doutrina ele não está falando dele. Ele está falando de quem? Da doutrina do que enviou ele. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então, a pessoa que dá glória somente a Deus, esse testemunho é verdadeiro. Essa é a verdade. Quando ele fala, eu tenho a salvação. Ah, você é bonzão? Você então tem a salvação porque você vai conseguir chegar firme e fiel até o fim? Não. Eu sou fiel, não. Eu não consigo fazer nada. Eu sou pecador. Hã? É. E você tem a salvação? Tenho. Eu tenho a salvação. Como? Como você tem a salvação? Porque Jesus Cristo morreu em meus pecados. Porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho para que morresse por mim, para que morresse por todo aquele que nele crê. Como está escrito na palavra, leia João 3. Entende? Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Então, eu tenho a salvação porque eu creio em Jesus, e eu creio não é porque eu sou bonzão, meu intelecto é 10. Não, porque Deus me capacitou. Deus me deu vida. Eu estava morto e Deus me reviveu para que eu pudesse receber o dom da fé e pudesse depositar esse dom da fé em Jesus Cristo. E eu creio na palavra dele. Ele falou que não perde, então eu posso descansar no Senhor. Agora, fazendo a vontade dele. Porque como a gente leu em Efésios, o versículo 10 fala que devemos andar nas boas obras. Que somos feitura de Deus para as boas obras. Então,
Nós andamos nas boas obras porque somos filhos e não para nos tornar filhos. Eu trouxe também a passagem de 1 Coríntios 1, a partir do versículo 18. Porque a palavra da cruz deveras é loucura para os que perecem, mas para os que para os que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. A loucura da palavra é essa: crer em Jesus Cristo tem a salvação, tem a vida eterna. Agora, quem crê tem. Pois, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, quando nós conseguimos perceber que alguém, não, mas tem que sentir, tem que ter sinal, não, a palavra fala que quem busca sinais são os judeus e quem busca sabedoria são os gregos. E nós? Vamos ler de novo para vocês entenderem. Não, eu tenho que sentir o Espírito Santo tocar no meu coração. Não é pelo sentir. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Entenda que se você sente, é um jeito, uma maneira de você estar vendo. Se eu estou esperando a minha esposa e eu escuto a voz dela, opa, minha esposa chegou, eu não preciso ver ela, eu sei que ela chegou porque eu ouvi. Ou se não, alguém, estou esperando alguém, estou sozinho no lugar, eu sinto alguém, eu escuto, eu sei que tem mais alguém ali. Por quê? Porque eu senti, porque eu ouvi. E a gente vê logo aqui que não é por isso, somente eu li, eu creio. É isso, a loucura da pregação. Eu li, está escrito que para crer assim, então eu creio. Tem a salvação. Eu creio. É isso. É loucura. Não, isso é loucura. Você só crê que Jesus morreu por você e você tem a salvação? É a loucura da salvação. É a loucura da palavra de Deus. Deus fez assim, mas loucura para quem? Para mim ou para você? A palavra de Deus fala loucura para os que perecem, para os que não conseguem entender, porque Deus fez louca. Louca é o quê? A sabedoria desse mundo. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora,
Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então aqui nós conseguimos ver que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Entende? Não há como alguém se gloriar. Se você faz alguma coisa, e você tem que fazer alguma coisa para receber ou para manter, automaticamente já não é mais graça. Como diz a palavra. Se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então aqui nós vemos que Cristo Jesus é o quê? É justiça, é sabedoria e redenção. Ele nos redimiu na presença de Deus. Não há mais pecado para quem está em Cristo Jesus. Entenda isso. Por mais que um cristão ainda possa cometer pecado na carne, mas todavia ele é filho, ele está sujeito a correções. Por isso nós temos o quê? Várias passagens falando de correção, falando de pessoas que vão ser açoitadas, que estão fracas, que dormem, que para ser entregue a Satanás, a gente consegue entender nitidamente, um cristão que não anda de acordo, ele pode perder a sua vida física, mas a vida eterna não perde, porque senão a vida não seria eterna. A vida é eterna. Você tem a vida eterna? Eu tenho. Como se perde algo que é eterno? Não tem como. Se você já tem a vida eterna, eterna, não tem como. É impossível. Como você vai perder algo que é eterno? Ou senão você nunca teve. Você só professava. Você nunca creu realmente. Assim a gente entende nitidamente quem são os apóstatas. São aqueles que conheceram a verdade, leram a palavra e falaram, realmente está escrito, mas não creram. Não, está escrito aqui que é por graça, mas tem que fazer a obra, tem que ter obra, irmão. Tem que ter obra. Tá escrito que se é por graça já não é mais por obra, mas tem que ter obra. Tá escrito que tem que fazer isso que não tem que fazer, não, mas tem que mas é por obra. E outra, não pode pregar assim, hein? Porque senão você vai levar outras pessoas a poderem pecar. E é triste que eu já ouvi isso. E muito triste que eu não ouvi de uma, não ouvi de duas, não ouvi de quatro, eu ouvi de um mundo de pessoas, vários, e todos eles, o pior de todos, que são cristãos. E alguns dá para ver que eles talvez possam vir realmente a crer em Cristo Jesus, porque a gente não tem como saber do coração da pessoa. Mas em todo tempo, a maioria que eu vi não creem. Creem que podem ser salvos pelos seus esforços, pelos seus próprios feitos. Isso é triste. A pessoa acha que está servindo a Deus, mas não está. Porque servir a Deus
é quando você já é filho. E aí, agora sim, você é filho, sabe que você não pode perder a sua filiação e quer andar nas boas obras ao qual o Pai preparou para que você andasse nelas. Esse é um servo, é um filho verdadeiro. Quando ele sabe que ele não pode perder, ele quer, mas mesmo assim ele quer andar nas boas obras ao qual Deus, nosso Pai, preparou para que nós andássemos nelas. 31 falta, né, o último versículo. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Ou seja, se nós nos gloriamos, é para nós nos gloriarmos em quem? No Senhor. É somente no Senhor ao me gloriar. Olha só, eu sou salvo, eu tenho certeza que eu vou chegar no céu no último dia. Eu tenho certeza absoluta, eu já ouvi isso. Eu tenho fé que eu vou chegar. Eu sei, a gente é salvo por graça, irmão. Deus, vai abençoar, tal e tal. Falei, vou perguntar. Eu falei, você pode perder a salvação? Eu posso. Irmão, você tem certeza que você vai ser salvo? Vou ser salvo. No último dia, tô lá no céu. Tenho certeza absoluta. Irmão, você pode perder a salvação? Eu posso. Então, vem cá. Por que você tem certeza? Não, então, é porque eu ando no caminho, é porque eu faço direitinho, eu busco a Deus, eu vou para monte, eu oro, eu busco... Eu falei, não é isso, não, mano, não vem com esse papo não, mano, a palavra é assim, eu aprendi, meu pastor me ensina. Esses homens são perversos, pervertendo o evangelho de Cristo, acrescentando obras na cruz de Cristo. Ele não entende que se ele é salvo, como ele diz, mas ele pode perder a salvação. Se realmente ele é salvo, ele fala assim, eu fui salvo porque o Senhor Jesus morreu por mim, mas porque eu perseverei até o final, porque eu fiz tal e tal obra. Não entendeu. É triste, dá tristeza. Eu chego muitas vezes e converso com as pessoas, não, tem que ter obra. E aí, tem uns que realmente a gente vê que está sendo enganado. Mas pior de tudo é que tem alguns que enganam e são enganados, que esses são os piores. Como diz a palavra de Deus, que enganam e são enganados e são levados por todo tipo de falsa doutrina. Entende? E quando a gente vê isso, é muito triste. É só por fé, é somente crer. Creia em Jesus. E entenda, depois que você creu, o quê? A fé não veio de você. Você tem que sentir os pesos do seu pecado. Para a gente poder terminar aqui, para vocês entenderem os pesos dos pecados. Em 1 Timóteo 1, no versículo 15 ao 16, o apóstolo Paulo fala assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, o apóstolo Paulo coloca aqui uma coisa muito em pauta, que Jesus veio para pecadores.
Ponto. E ele se considerava um dos principais. Ele se considerava um dos piores pecadores. Ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele perseguiu o corpo de Cristo, que somos nós. Ele perseguiu, ele esteve presente e consentiu na morte do apóstolo, esqueci o nome dele agora. E todavia que a gente vê essas coisas, a gente começa a entender que Deus se compadece daquele que sente o seu pecado. Ou seja, a única maneira de você se sentir pecador é se Deus te der vida. Porquanto, enquanto você achar que você não é tão mal assim, que você, não, eu faço tal e tal coisa, você se acha um pouco mais puro, mais santo que os outros, isso não vai te dar salvação. Pelo contrário, isso é a sua lepra que te deixou insensível, que fez você parar de sentir o peso do seu pecado, parou de sentir a dor. Você está se ferindo, se machucando e não está sentindo. A sua mente está cauterizada. E tem muitos que estão com a mente cauterizada. E realmente, uma vez que Deus deixa a prova, a amostra ali, mas se Deus endurecer o coração de alguém, fim de jogo. Não tem mais como. Aí sim, a pessoa nunca creu e nunca vai crer. Porquanto ninguém resiste a Deus. Porque se Deus quer dar salvação a alguém, Ele dá. Mas, todavia, nós temos responsabilidades. Como assim? O crer. Se Deus dá a sua palavra e te mostra que é somente você crer, poxa, então eu creio. Aí sim, também Deus não tem como voltar mais atrás. Ou seja, Deus não pode ir contra a sua palavra. Por isso que o cristão não pode perder a salvação. Porque a palavra de Deus fala: quem crê em Jesus tem a vida eterna. Não entra em juízo. Ou seja, não entra em juízo. João 3 e João 5 diz a mesma coisa. Em Lucas 5, no versículo 31 e 32, o próprio Senhor Jesus fala: respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, Jesus Cristo não veio chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Quando nós conseguimos sentir os nossos pecados, é porque Deus nos injetou a vida para que nós possamos crer em Jesus Cristo, porque de outra forma não tem como ser salvo. E se nós cremos em Jesus Cristo, temos que entender que em João 6 diz que só vai a Cristo aquele que Pai dera a ele. Ou seja, é Deus que te levou até Cristo. É Deus que te levou a crer em Cristo. O homem não tem participação nenhuma. Participação zero na salvação. E para a gente terminar, para acabar, uma passagem que é muito importante, que é 1 Coríntios 15, versículo 1 até o 4, onde o apóstolo Paulo está explicando o evangelho que uma vez já deu para eles, está dando uma injeção de segunda dose de reforço, para que eles possam ter certeza que estão salvos. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conserveis tal como vô-lo anunciei. Se não é que crestes em vão. Então aqui ele coloca já no começo:
se creu em vão, é porque não creu, é só porque professava. E o que é esse evangelho? Porque primeiramente vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, temos que ler a Escritura. Que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Entende? Você leu ou ouviu? Está escrito? Eu creio. É essa a fé. De não ver nada, de não sentir nada. Ah, não, mas quando você creu em Cristo, você sentiu algo queimar gostoso assim? Não, é só crer. Ah, não, tem que sentir. Não, tá errado isso. A palavra de Deus diz que quem busca sinais são os judeus. E quem busca sabedoria são os gregos. Nós apenas cremos em Cristo e esse crucificado. Ou seja, quando cremos na palavra de Deus, como cremos nesse capítulo aqui de 1 Coríntios 15, nesses versículos do 1 ao 4, aliás, 3 e 4, né? Que está resumido no 3 e 4. É isso. Esse é o evangelho simplificado. Cristo morreu por nós, derramou seu sangue, qual tira os nossos pecados são apagados pelo seu sangue, o seu sangue que nos rime, o sangue de um cordeiro inocente, um sangue de propiciação que apaga, anula nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, Cristo morreu, ressuscitou, é a confirmação que Deus aceitou esse sacrifício. E se Cristo ressuscitou, cremos que vamos ressuscitar igualmente a Ele. Então, ponto final. É esse o evangelho. Creia somente em Cristo. Só isso. Fiquem com Deus. Amém.